hoje. Reuniremos 6 evidências espalhadas por diferentes continentes e épocas, que apontam para a mesma conclusão assustadora. Alguém esteve aqui antes de nós. E esse alguém não veio do vale vizinho. A primeira evidência surge nas selvas da antiga Mesoamérica. O segundo caso nos leva a outro tipo de registro maia, o Códice de Dresden. O terceiro, saímos do México, atravessamos o oceano e chegamos ao norte da Itália. O quarto, viajamos para o deserto do Saara, no planalto de Tassili Najer. O quinto é no Mali. O povo Dogon preservou por gerações tradições sobre o sistema estelar de Sírius. E finalmente, o último e não menos importante, chegamos à Índia Antiga. Nos grandes épicos sânscritos, venha conhecer as 6 maiores evidências que nos levam a pensar. Há algo profundamente perturbador em certos vestígios do passado. Não porque sejam antigos, mas porque parecem deslocados daquilo que acreditamos sobre a própria história humana. Pedras esculpidas, pinturas rupestres, códices, relatos preservados por séculos, documentos religiosos, mitos transmitidos entre povos que jamais se encontraram, separados por oceanos, desertos e milênios. Eles parecem repetir os mesmos elementos. Seres vindos do céu, máquinas voadoras, conhecimentos impossíveis, figuras com capacetes, objetos semelhantes a cápsulas, descrições que, vistas hoje, lembram tecnologia. A questão não é apenas se nossos antepassados acreditavam em deuses. A questão é muito mais incômoda. E se, em alguns casos, eles estivessem apenas descrevendo o que viram? A arqueologia tradicional responde com cautela. Ela chama esses registros de símbolos, metáforas, mitos de criação, linguagem ritual. E em muitos casos, essa explicação faz sentido. Mas há momentos em que a repetição do padrão começa a incomodar. Porque não estamos falando de uma única cultura isolada. Estamos falando de civilizações inteiras, em continentes diferentes, em épocas diferentes, registrando imagens e narrativas que parecem convergir para a mesma ideia. Algo desceu dos céus, algo ensinou, algo foi lembrado. E talvez o mais inquietante seja isto: a pedra não improvisa, ela não fantasia por conta própria. Ela registra aquilo que alguém decidiu tornar permanente. Hoje, vamos percorrer 6 casos que vivem na fronteira entre arqueologia, mito e hipótese. Não para afirmar de forma irresponsável que alienígenas caminharam entre nós, mas para fazer a pergunta que quase sempre é evitada: o que exatamente nossos ancestrais estavam tentando nos contar? A primeira pista surge nas selvas da antiga Mesoamérica, no interior de uma tumba monumental, onde um rei maia foi enterrado com uma imagem que, até hoje, divide historiadores, engenheiros e entusiastas do mistério. Em 1952, o arqueólogo Alberto Ruiz Luilier fez uma descoberta histórica em Palenque, no atual México. Depois de anos escavando o Templo das Inscrições, ele encontrou uma escadaria escondida que descia profundamente ao interior da pirâmide. No fim daquele caminho, havia uma câmara funerária. No centro dela, um sarcófago colossal. Mas não era apenas a tumba que impressionava. Era a tampa.
Nela estava esculpida uma cena que se tornaria uma das imagens mais controversas da arqueologia americana. Segundo a interpretação oficial, ela mostra o governante Kinit Janab Pakal em sua passagem simbólica para o submundo, cercado por elementos cosmológicos da tradição maia. Só que para muita gente, essa explicação nunca pareceu suficiente. Porque se olharmos a composição de outro ângulo, a cena parece outra coisa. Pakal aparece reclinado com os braços dobrados à frente do corpo, como se manipulasse algum tipo de mecanismo. Os pés parecem apoiados em uma estrutura que lembra pedais. Atrás dele, formas alongadas e complexas, lembram dutos, encaixes, tubos ou partes mecânicas. Abaixo há elementos que para alguns observadores, se parecem com chamas ou propulsão. A comparação inevitável surgiu. Seria um homem dentro de uma máquina? A maior parte dos arqueólogos rejeita essa leitura, e com razão metodológica. Culturas antigas usavam imagens simbólicas complexas, e reinterpretá-las com olhos modernos pode distorcer seu significado. Mas a hipótese sobrevive, porque a imagem é poderosa demais, porque ela provoca uma sensação estranha, porque por mais que a explicação ritual exista, o relevo continua parecendo técnico. E esse é o verdadeiro ponto de tensão. Não é que a evidência prove alguma coisa, é que ela resiste ao esquecimento. Ela volta sempre, como se a própria imagem exigisse uma segunda leitura. O segundo caso nos leva a outro tipo de registro maia, menos visual, porém talvez ainda mais desconcertante: o Códice de Dresden. Entre os manuscritos sobreviventes do mundo maia, esse é um dos mais famosos. Nele, sacerdotes registraram ciclos astronômicos com uma precisão impressionante, especialmente em relação ao planeta Vênus e a eclipses. Os números impressionam até hoje. Sem telescópios, sem relógios mecânicos, sem instrumentos ópticos avançados. Mesmo assim, os maias alcançaram estimativas incrivelmente refinadas sobre o movimento celeste. Por si só isso já é extraordinário. Mas o que alimenta o mistério é outro detalhe. Certos ciclos cronológicos parecem recuar a tempos absurdamente remotos, muito além da escala histórica normal. Isso levanta uma pergunta perigosa. Esses conhecimentos foram construídos apenas por observação acumulada ao longo de séculos? Ou seriam fragmentos de uma tradição ainda mais antiga, herdada de alguma fonte perdida? Naturalmente, a ciência prefere a primeira hipótese, e ela é plausível. Mas no universo do mistério, o Códice de Dresden passou a ser visto como algo diferente. Não apenas um calendário, mas um arquivo. Um banco de dados celeste herdado por uma civilização que preservou números cujo grau de sofisticação parece incompatível com a imagem simplificada que muitos ainda fazem do mundo antigo. Do México, atravessamos o oceano e chegamos ao norte da Itália. No Vale de Val Camonica, milhares de petróglifos foram gravados em pedra ao longo de milênios. As cenas comuns da vida humana: caça, guerra, rituais, animais, figuras geométricas. Mas entre essas imagens, surgem algumas representações estranhas. Figuras humanoides com contornos arredondados ao redor da cabeça. Corpos volumosos. Traços que lembram capacetes, halos rígidos, ou até roupas de proteção. Alguns pesquisadores chamaram essas imagens de astronautas de Val Camonica. Esse nome, claro, é provocativo. E provavelmente exagerado. Mas o problema é que as figuras realmente parecem deslocadas do restante. Se fossem apenas adornos cerimoniais, por que sua construção visual é tão distinta das demais? Se são sacerdotes, por que parecem quase isolados de uma iconografia humana comum? Se são símbolos, por que geram imediatamente a impressão de equipamento? A resposta mais prudente continua sendo simbologia ritual. Mas a sensação de estranheza permanece. E quando a estranheza se repete em lugares diferentes, ela deixa de parecer um acidente isolado. No deserto do Saara, no planalto de Tassili Nager, outra coleção de pinturas rupestres ampliou ainda mais esse desconforto. Ali, em meio a milhares de representações de animais, caçadas e cenas da vida antiga, aparecem figuras com formas incomuns. Corpos grandes, cabeças circulares, rostos pouco definidos. Trajes que lembram macacões, linhas e contornos que parecem funcionais, não apenas decorativos. Uma dessas figuras ficou conhecida como Grande Deus Marciano.
O nome é sensacionalista, mas a imagem é real. E o contraste é justamente o que chama a atenção. Ao lado de cenas perfeitamente reconhecíveis da vida humana, surgem seres que parecem pertencer a outra linguagem visual. É isso que torna Tassili tão inquietante. Não estamos falando de abstrações caóticas. Estamos falando de um repertório pictórico, onde algumas figuras parecem separadas do mundo ao redor, quase como visitantes inseridos em um registro do cotidiano. É aqui que o tema deixa de ser apenas arqueológico e passa a tocar a psicologia humana. Porque o cérebro procura padrões, ele compara formas, ele traduz o desconhecido para aquilo que reconhece. E talvez seja exatamente por isso que esses registros nos pareçam astronautas. Não porque sejam astronautas, mas porque nossa mente moderna traduz o estranho em tecnologia. Ainda assim, o acúmulo de semelhanças incomoda. O quinto caso não depende tanto de imagens. Depende de conhecimento. No Mali, o povo Dogon preservou por gerações tradições sobre o sistema estelar de Sírius. Segundo interpretações muito difundidas na literatura do mistério, eles descreviam a existência de uma estrela companheira invisível a olho nu, associada a grande densidade e a um ciclo orbital próximo de 50 anos. Isso levou muitos autores a uma conclusão explosiva. Como um povo sem instrumentos astronômicos modernos poderia conhecer características tão específicas? A resposta extraordinária veio sob a forma do mito. Seres chamados Nomo teriam vindo do céu, ligados a Sírios, trazendo ensinamentos. É uma narrativa fascinante, mas também é uma das mais contestadas. Pesquisadores questionam a forma como essas informações foram coletadas, interpretadas e transmitidas por etnógrafos no século XX. Há quem sustente que parte desse conhecimento pode ter sido influenciada por contato com europeus antes do registro acadêmico formal. E esse detalhe é fundamental, porque o caso Dogon talvez seja menos uma prova e mais um campo de batalha entre interpretação e contaminação cultural. Mesmo assim, ele permanece vivo no imaginário, porque oferece algo que os outros casos também oferecem: a união entre céu, ensino e memória ancestral. Por fim, chegamos à Índia antiga. Nos grandes épicos sânscritos, especialmente em tradições associadas ao Mahabharata e a textos posteriores, aparecem descrições de vimanas, veículos aéreos atribuídos a deuses, reis ou seres superiores. Ao longo dos anos, essas passagens foram reinterpretadas por autores da hipótese dos antigos astronautas, como relatos literais de máquinas voadoras. Eles apontam para termos ligados a deslocamento pelo ar, combate celeste, brilho intenso, estrondo, fogo e destruição em larga escala. Alguns foram além e enxergaram nessas descrições até ecos de tecnologia avançada, inclusive armas comparadas a explosões nucleares. Mas aqui o cuidado precisa ser máximo. Textos épicos são, por definição, grandiosos, simbólicos e poéticos. Eles exageram, elevam, dramatizam, transformam guerra em cosmos, transformam reis em semideuses, transformam metáforas em imagens absolutas. Ainda assim, o tema das vimanas continua sedutor, porque toca numa pergunta muito antiga. Por que tantas civilizações imaginaram os céus, não apenas como morada divina, mas como rota? Quando reunimos esses 6 casos, Palenque, o Códice de Dresden, Valcamonica, Tassili-Nager, os Dogon e os textos indianos, percebemos que nenhum deles, sozinho, é suficiente para provar contato extraterrestre. Esse ponto precisa ser dito com honestidade. Nenhum. Mas talvez a força do conjunto não esteja na prova, talvez esteja no eco. Porque repetidas vezes, encontramos 3 elementos retornando como uma assinatura: céu, conhecimento e presença. Seres que descem, saberes que chegam, imagens que parecem técnicas, relatos de mestres vindos das estrelas, máquinas impossíveis, roupas estranhas, objetos voadores, mapas do firmamento, memórias cravadas na pedra. Talvez tudo isso seja apenas expressão do imaginário religioso humano. Talvez seja nossa tendência inevitável de projetar o presente sobre o passado. Talvez. Mas também existe outra possibilidade, mais desconfortável, mais difícil, mais perigosa. A possibilidade de que em algum ponto remoto da história, certas culturas tenham testemunhado algo real,
e tentado registrar da única forma que conheciam. Não com linguagem científica, não com engenharia, não com metalurgia avançada, mas com mito, com arte, com pedra, com reverência. E se isso aconteceu, então a pergunta não é mais se estamos sozinhos agora. A pergunta é se já estivemos acompanhados antes. Porque talvez os antigos não estivessem inventando deuses, talvez estivessem descrevendo visitantes. E talvez a parte mais perturbadora de todas seja esta: nós chamamos de lenda aquilo que eles chamavam de memória.